Estimados irmãos e irmãs, celebramos hoje esta grande solenidade de todos os santos. A igreja é convidada então a olhar com o seu coração, a voltar o seu olhar, o seu coração para o céu. Aliás, esta festa de hoje, como já foi dito no início, foi transferida para o domingo, mas ela é celebrada no dia 1º, porque no dia 2 celebramos os falecidos. As duas celebrações elas foram colocadas propositalmente uma ao lado da outra. No dia 1º nós somos convidados a olhar para o céu e no dia 2 somos convidados a olhar para o purgatório, para essa realidade de purificação daqueles que ainda não estão no céu, daqueles que estão na antessala do céu, podemos assim dizer. É uma imagem figurativa, é claro, não é um lugar, mas o purgatório é um estado de purificação que a alma se encontra a fim de poder alcançar plenamente a santidade, plenamente o céu. Por isso a igreja celebra no dia 1º todos os santos, ou seja, todos aqueles que já estão no céu, todos aqueles que já foram purificados e que já participam da santidade de Deus plenamente. E no dia 2 a igreja reza incessantemente para que aqueles que ainda não se purificaram totalmente possam então purificar-se a fim de poder então entrar e tomar posse da plenitude do céu, que é a plenitude ou melhor, que possam tomar posse do céu, que é a plenitude da santidade. Pois bem, meus irmãos, hoje então celebramos todos os santos, todos aqueles que já estão na glória, que já participam da plenitude de Deus. O que é santo? O que significa a palavra santo? A palavra santo na Bíblia quer dizer literalmente, significa literalmente separado. Santo é aquele que é separado. Por isso a nossa fé nos ensina que somente Deus é santo. Só Deus é santo. Só Deus é totalmente separado. Ele é aquele que é separado, absolutamente diferente de tudo quanto existe no céu e na terra. Ele é único, ele é absoluto. Por isso ele é santo. Santo no sentido literal da palavra, totalmente outro, separado, absoluto. Portanto, Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, totalmente separados, desde toda a eternidade, sempre existiu, separado dos homens, Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus, que é o único Deus. Cristo Jesus, Ele desceu do mais alto do céu e se fez homem no ventre puríssimo da Virgem Maria, e assumiu em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. É o grande mistério da encarnação que nós professamos a fé. Portanto, ao se fazer homem, Jesus conduz a humanidade para dentro da eternidade, da divindade. Portanto, meus irmãos, o homem agora participa da vida divina. O homem não é Deus, mas o homem participa da vida de Deus, porque Deus assumiu a humanidade. Deus se fez homem, Deus assumiu a nossa carne e nos deu então a possibilidade, ou melhor, abriu-nos as portas da divindade, abriu-nos as portas da eternidade, abriu-nos as portas do céu e abriu-nos também a possibilidade de fazermos parte da santidade de Deus. Portanto, ao se fazer homem, a humanidade agora participa da divindade. Portanto, aquele que era totalmente separado, agora nos separou também para Ele. Nos separou também com Ele. Portanto, meus irmãos,
nós também fomos santificados por Deus. Nós também fomos separados por Deus. Nós também fomos consagrados. Por isso a própria expressão consagrado é o mesmo sentido da palavra santificado, santo, separado. E quando é que nós fomos separados? No dia do nosso batismo. Quando fomos batizados, Ele nos separou para Ele. Quando fomos batizados, fomos consagrados. O batismo, meus irmãos, é o maior sacramento de todos. Ele é a porta que se abre para todos os outros sacramentos. O batismo é o dia em que nós somos separados por Deus. Por isso nós dizemos que o batismo é um novo nascimento, porque nascemos para este mundo, mas no batismo nascemos para Deus. Nascemos para este mundo, mas no batismo somos separados para Deus. Somos consagrados por Deus, somos santificados por Deus. E por isso então, nós, em Cristo, participamos da sua própria plenitude, da sua própria vida, da sua própria santidade. Foi assim que o Pai, cheio de imenso amor, enviou-nos o seu Filho único até nós, e este, morto e ressuscitado, infundiu no mais íntimo de nós, no mais íntimo do nosso ser e de toda a igreja, o seu Espírito, o Espírito de santidade. Portanto, vejam só, quem nós somos, já que nós fomos assumidos por Deus, que é santo, nós somos santos. Sim, nós somos santos. Todos nós aqui somos santos. Santos e santas. Todos nós fomos separados por Deus. Todos nós fomos santificados por Deus. Portanto, todos nós somos santos. E onde é a morada dos santos? É a morada de Deus, o céu. Portanto, o céu é a morada dos santos. Portanto, nós somos santos e a nossa morada é o céu. E por isso, quando nós morremos, nós vamos para o céu. Só que não totalmente, porque muitas vezes ainda é preciso nos purificar para poder alcançar a plenitude do céu. Como bem nós ouvimos na segunda leitura de hoje da carta de São João. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Portanto, é isto a santidade para nós, participar da vida do próprio Deus, sermos separados, consagrados por Ele e para Ele, desde o nosso batismo, para vivermos a sua própria vida, a vida de filhos no Filho Jesus, a vida de filhos de Deus. Portanto, nós, quando morremos, ainda haveremos de nos purificar se há algo em nós que ainda não condiz com o que nós somos. Portanto, nós já somos santos, mas talvez não vivamos como santos. Nós somos santos, a nossa identidade é santo. Fomos separados, fomos consagrados. Por isso o batismo nós chamamos, o batismo o batismo nos confere uma marca indelével, diz o catecismo da igreja. É como se fosse uma marca mesmo, na alma, no ser da pessoa. E essa marca nunca deixa de existir. Mesmo que você se negue à salvação, você pode ir para o inferno, mas vai para o inferno como filho de Deus. Vai para o inferno como consagrado. Foi separado para Deus, mas escolheu viver separado de Deus, né? Isso pode. Por isso a igreja, não sei se vocês já perceberam, a igreja nunca disse que alguém está no inferno. Já ouviram dizer que alguém está no inferno? Já foi anunciado, proclamado que alguém especificamente, essa pessoa está no inferno? Não, ninguém. Por quê? Porque não se pode saber, porque não se tem certeza. Porque se há dentro do íntimo de alguém o desejo de estar com Deus, mesmo independente de todo o pecado que essa pessoa possa ter, ela vai para o purgatório.
se purificar, mas não irá para o inferno, se ela desejar estar com Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele salvou a todos, e Ele nos tornou todos santos, todos separados para Ele. Mas há quem possa negar-se à salvação e preferir viver separado de Deus, e não separado para Deus. E aí sim é o inferno. Portanto, o inferno é uma realidade em que nós escolhemos. Quando a gente escolhe viver separado de Deus, a gente está escolhendo o inferno. Quando a gente escolhe não viver separado para Deus, mas viver separado para o mundo, só para as coisas do mundo, deixando o pecado dominar sobre nós, deixando que o mundo prevaleça sobre Deus na nossa vida, é como se nós estivéssemos escolhendo: eu prefiro o mundo, eu prefiro as coisas daqui, eu prefiro esta vida do que a vida eterna, eu prefiro perder a vida eterna do que perder esta vida aqui na terra, porque foi isso que Jesus disse: quem perder esta vida viverá eternamente. Portanto, há quem prefira esta vida do que a vida eterna, né? Há quem prefira viver as satisfações e os prazeres desta vida do que alcançar a vida eterna, do que ganhar a vida eterna. E por isso é uma escolha. E Deus, como Pai, como todo Pai sabe muito bem disso, como todo pai, toda mãe, Deus sofre, mas como Pai, Ele diz: muito bem, meu filho, se você não me quer, se você não quer a minha presença, se você não me quer na sua vida, se você não quer viver separado para mim, mas quer viver separado de mim, você é livre, e eu sofro por isso. O maior sofrimento de Deus é quando o homem se nega a Deus, quando o homem se nega a viver para Deus. Portanto, meus irmãos, a santidade então o que é? Nós já somos santos, mas nós precisamos viver de acordo com a nossa identidade, viver de acordo com a nossa condição. E por isso então, santos são aqui, a santidade nós já possuímos, contudo, é preciso colocar essa santidade no nosso viver, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isso é muito importante nós compreendermos, porque ninguém se torna santo, ninguém vira santo. A igreja não faz santos, a igreja proclama a santidade de alguém, é diferente, porque todos já são santos. Por isso que hoje a igreja instituiu essa festa de todos os santos, porque quem são todos os santos? Todos nós. E todos nós que depois da morte entrarmos para a porta do céu, que é a nossa morada, a morada dos santos, se porventura houver algo ainda que precisa ser purificado, nós seremos purificados, para poder tomar posse da plenitude do céu, da plenitude da santidade, que é o céu. E por isso a igreja colocou a festa de hoje, por quê? Porque todos os santos são quem? Uma multidão que não se pode contar, como falava o livro do Apocalipse, na primeira leitura. Não se pode contar, não tem como contar a multidão que está no céu. Ah, padre, mas e os santos da igreja? Sim, os santos da igreja são alguns homens e algumas mulheres que a igreja declarou a santidade de vida deles, como exemplos para nós, para mostrar que é possível viver como santos aqui na terra. Então a gente não se torna santo, a gente vive segundo aquilo que somos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, como bem ouvimos no Evangelho. O modelo de santidade são as bem-aventuranças, aquele que viver a mansidão, a misericórdia, o amor, a justiça, a paz, a verdade, a honestidade, etc, etc. Ser misericordioso, ele viverá, na verdade, ele fará, ele exercerá aquilo que ele já é. E aí a igreja diz o quê? Olha, Santa Margarida viveu como santa. Ela viveu as virtudes da santidade. Santa Teresinha viveu as virtudes da santidade. Ela não ficou santa depois, ela não se tornou santa, ela foi chamada à santidade como todos nós. Ela foi separada para Deus no seu batismo, como todos nós. E por isso a igreja, ela viveu de acordo
com aquilo que ela era. Todos nós, se nós vivermos de acordo com aquilo que nós somos, nós também seremos reconhecidos como santos. Não muitas vezes oficialmente canonizados pela igreja, mas estaremos, participantes, seremos lembrados nesse dia de hoje, no dia 1º de novembro, na solenidade de todos os santos. Seremos também parte dessa celebração de hoje, se vivermos aqui na terra de acordo com a nossa condição. Portanto, quando a gente prioriza o pecado, quando a gente prioriza aquilo que não é de Deus, na verdade nós estamos nos anulando, Nós estamos deixando de ser o que somos, ou fazer aquilo que somos. É como se a gente fosse, fosse uma coisa e fizesse outra. Quantas vezes a gente não faz isso? Talvez um exemplo simples para a gente tentar entender. Eu sou contratado para um determinado serviço, a minha profissão é essa, eu estudei para isso, essa é a minha profissão, mas eu exerço, eu faço outro serviço que não tem nada a ver com aquela profissão. Então eu sou engenheiro, mas faço enfermagem, aplico injeção. É como se a gente fizesse uma coisa que não tem nada a ver com a nossa condição. Claro que aqui é mais profundo, é a nossa identidade. Nós somos santos, mas vivemos como se não fôssemos. Essa é a verdade. Portanto, nós vivemos perdidos, Todas as vezes que a gente faz o bem, todas as vezes que a gente vive a santidade, na verdade a gente se encontra com a nossa identidade, se encontra consigo mesmo, porque nós fomos feitos santos, nós fomos feitos separados para Deus. E o céu é a nossa morada, porque o céu é a morada dos santos. E por isso um dia nós viveremos no céu. Por isso aqui na terra, meus irmãos, nos esforcemos para viver aquilo que somos, a santidade. Nos esforcemos para viver a santidade, para que no céu então possamos tomar posse daquilo que já é uma realidade hoje para nós. E se porventura ainda houver alguma mancha de pecado, que o Senhor nos conceda a graça de sermos purificados. Por isso a igreja então, no dia 2 até o dia 8, até a próxima terça-feira, a igreja pede que se reze pelas almas do purgatório, para lucrar a indulgência plenária às almas do purgatório, para que elas terminem de se purificar. Se houve algo que não foi possível ainda se purificar na terra, que sejam purificadas para quê? Para poderem tomar posse da santidade de Deus, que pertence a todos nós, para que possam então viver eternamente segundo a condição para a qual foram criadas, para a qual foram santificadas, para a qual foram consagradas, que é ser santo, como Deus é santo. Peçamos então a intercessão de todos os santos. Certamente para nós fica hoje esta grande lição: santos nós já somos, falta-nos agora é viver de acordo com aquilo que somos. Falta agora viver a nossa condição, porque santos nós já somos. Falta então agora viver como santos e santas. É isso que Deus espera de nós. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Vivamos no mundo, mas ao mesmo tempo como se fôssemos separados para Deus. Foi o que Jesus fez aqui na terra. Jesus viveu entre nós, mas viveu ao mesmo tempo e como se estivesse separado do mundo. Vós diz Jesus no capítulo 17 de São João, vós estáis no mundo, mas não sois filhos do mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Vós sois do céu, cidadãos do céu, como nos disse São Paulo. Para lá caminhamos, É para lá que nós caminhamos, porque a nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos na casa dos outros, Não estamos no mundo. A nossa morada é o céu, porque nós fomos separados por Deus justamente para isso. Fomos separados por Deus, santificados por Deus, para morar eternamente no céu. Vivamos então de acordo com aquilo que somos. Assim seja. Amém.